sudeste do Brasil, das belas praias, dos encantos serranos do agreste e da força do sertão. Pernambuco do Recife, de milhões de pernambucanos e de um em especial que traz sua naturalidade grafada no nome. Pernambuco de sobrenome de Ulisses. Ulisses Pernambucano de Melo Sobrinho. O responsável pelo pernambucano no nome de Ulisses foi seu pai, como nos esclarece o primo e amigo de Ulisses, o sociólogo Gilberto Freire, em sua obra Casagrande Senzala. Logo depois da independência, correu por todo o Brasil o furor nativista. Intercalaram no nome um brasileiro, um pernambucano, um paraense, anunciando-lhes a origem brasileira ou particularizando-lhes a regional. Tal o caso do velho José Antônio Gonçalves de Melo, que pôs num filho o nome de Cícero e no outro o de Ulisses Pernambucano. E para contar a história de Ulisses, vamos à Universidade Federal de Pernambuco, ao encontro de Adailson de Medeiros, professor do Departamento de Psicologia. Quando Adailson passou a fazer uma pesquisa histórica sobre a contribuição pernambucana à psicopedagogia brasileira, teve um encontro revelador e encantador com o nosso personagem. Desde criança que gostei de história. História geral, história dos países, história do meu estado. Fui crescendo nesse ambiente de gostar de verificar a história das pessoas, das instituições. Posteriormente, passei a ensinar na Universidade Federal de Pernambuco e na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, a FACH. A disciplina era testes psicológicos, na época chamada de técnicas de exame psicológico. Então resolvi pesquisar a história dos testes psicológicos aqui em Pernambuco, que inclusive posteriormente isso foi publicado num artigo na Fundação Getúlio Vargas com o nome Testes Psicológicos, Rastreamento Histórico da Contribuição Pernambucana. Nessa pesquisa me deparei com a contribuição de Ulisses Pernambucano na história dos testes psicológicos em Pernambuco. Eu julgava até então que essa contribuição era mais recente e me deparei com a contribuição de Ulisses de uma forma formidável, com investigações sérias, científicas, na década de 20 e 30. Para se ter uma ideia desse tipo de pesquisa dele, ele pesquisou, um dos temas era as doenças mentais entre os negros de Pernambuco. Então isso me despertou uma curiosidade muito grande e passei a investigar, a pesquisar esse trabalho de Ulisses. E nisso fui muito orientado pelo professor Paulo Rosas. Consolidando essa documentação, publiquei anteriormente um livro sobre Ulisses, contando a sua vida, a sua obra e a sua importância para a psicologia em Pernambuco. E como foi surpresa para mim a dimensão do seu trabalho, que não julgava tamanha. Acho que para as gerações atuais, os alunos da Universidade Federal, que é alunos de outras instituições de ensino do Estado, é sumamente importante conhecer essas contribuições pioneiras, que só conhecendo a história e a contribuição passada se poderá ter um legado de um presente mais sólido do ponto de vista intelectual. Bom, pessoal, hoje nós vamos discorrer um pouco sobre a vida e a obra de Ulisses Pernambucano. Ele nasceu no Recife em 1892. Seu sonho era fazer medicina. Aqui em Recife, na época, não tinha faculdade de medicina. Então ele foi para o Rio de Janeiro fazer a faculdade. Concluiu a sua faculdade no ano de 1912. Na época ele tinha apenas 20 anos de idade. A tese que ele defendeu lá na faculdade, em 1912, foi sobre algumas manifestações da era dos sífilis. Com a tese brilhante de 132 páginas, aprovado com distinção,
E após isso ele veio clinicar aqui em Pernambuco. Inicialmente ele foi para Vitória de Santo Antão, aqui perto, a 40 quilômetros aqui do Recife. Só que lá foi um médico generalista, um clínico geral. A tendência dele era fazer psiquiatria, que era a área que tinha muito gosto, tinha sido aluno do famoso Dr. Juliano Moreira, dos pais da psiquiatria brasileira, mas em Vitória ele foi ser clínico geral. Fazia de tudo, fazia parto, até extração de dente, ele confessa posteriormente que fez. Então, lá em Vitória de Santo Antão aconteceu até um fato bem pitoresco, um fato assim bem curioso lá em Vitória. Chegou uma pessoa lá com uma série de sintomas e ele percebeu que aquela sintomatologia toda, por trás disso escondia problemas de ordem nervosa, de ordem emocional. Então ele prescreveu um remédio para essa pessoa chamado com um pomposo título de L'eau de Suze. Em francês, ele usou essa expressão francesa que significa simplesmente água da fonte. Então era uma água inócua e fez uns bolinhos de pão e prescreveu para ele tomar diariamente aquela quantidade determinada. Se tomasse ou menos ou mais, era um perigo para a saúde dele. Então ele voltasse para Ulisses para ser medicado novamente. E quando a pessoa retornou, ao cabo de algum tempo, retornou lá para Ulisses, estava completamente curado. Então por aí você já vê que um médico recém-formado novo já tinha assim essa capacidade de perceber no ar o que é que está por trás de sintomatologia. Então isso foi importante, essa vivência inicial. Depois ele se transferiu para o Paraná, a cidade de Lapa, mais ou menos próximo lá de Curitiba, e também foi exercer a clínica geral. Bom, então, ainda na Lapa, posteriormente Ulisses se casa com a prima sua, com a Albertina Carneiro Leão, e depois resolve retornar para o Recife. Isso aproximadamente em 1916. Agora, em 1918, foi criada a cadeira de Psicologia e Pedagogia na Escola Normal Oficial de Pernambuco. Na época, a Escola Normal e o Ginásio Pernambucano eram as escolas de maior nome, de maior relevância do ensino público da cidade. Então ele concorre da Escola Normal da época e a sua dissertação que ele concorreu para a cátedra, o longo título de Classificação das Crianças Anormais, Aparato do Desenvolvimento Intelectual e suas formas, a instabilidade e a astenia mental. Só que essa dissertação foi extremamente relevante e pioneira, porque ele abordou aqui a classificação das crianças anormais, que eram as crianças especiais, que a gente chama hoje, as crianças excepcionais. Na época se chamava de anormais, essas crianças. E o historiador Isaías Pessotti reconhece como o primeiro trabalho do gênero publicado no país, esse trabalho do Ulisses Pernambucano. Desde o século XIX, havia no Recife, digamos, uma certa psicologia literária que era principalmente fruto dos estudos, dos trabalhos de Tobias Barreto e Silvio Romero na Faculdade de Direito do Recife. Eles escreveram nesse período ainda sobre inconsciente, sobre a psicologia da mulher. Contudo,
nós não podemos dizer que o que se fazia aqui naquele período era propriamente a psicologia que veio a ser conhecida no século XX. Dentro de uma perspectiva que nós poderíamos chamar moderna para aquela época, o primeiro trabalho realizado aqui no Recife, que tinha essas características, foi feito por Ulisses Pernambucano em 1919, quando ele fez concurso para a Escola Normal. Uma cadeira que tinha sido recentemente criada, e ele fez o concurso e elaborou também um primeiro trabalho publicado no Brasil sobre o assunto, que foi de retardamento mental, a criança, e o título do trabalho foi justamente a classificação de crianças anormais. O interessante também é ver que, basicamente, naquele trabalho, que foi um trabalho simples, um trabalho de uma pessoa que ainda não era uma especialista, iria ser, mas ainda não era, ele tem as raízes, tem, eu quase diria, as sementes daquilo que mais iria interessar a Ulisses Pernambucano como psicólogo e como psiquiatra. De um lado, era a educação especial, como se chama, a criança excepcional, ou como se chamava então as crianças anormais, e de outro lado, a preocupação com a psiquiatria social. Apesar de Ulisses ter feito esse trabalho, sabe-se que no concurso ele obteve o primeiro lugar, mas não foi o escolhido. Outros motivos mais fortes do que a competência pesaram para que outra pessoa fosse escolhida para o cargo. Como ele reagiu a essa situação de injustiça após ter tirado o primeiro lugar e não ter levado o concurso? Realmente ele deve ter ficado muito magoado, mas ele, vamos dizer assim, ele deu a volta por cima, porque no mesmo ano ele se submeteu a um novo concurso para o ginásio pernambucano, era para ser professor da disciplina Lógica, Psicologia e História da Filosofia. E novamente ele obteve o primeiro lugar. Então esse novo concurso ele ganhou e levou, ao contrário do primeiro. E aí se iniciava a carreira docente de Ulisses, em 1918. 2 anos depois, ele passou a ser professor de Neurologia da Faculdade de Medicina do Recife, recém-constituída. E o curioso é que, mais 3 anos depois, em 1923, ele é convidado a ser diretor da Escola Normal Oficial de Pernambuco, que era a mesma escola que eu tinha preterido alguns anos antes. Passou a ser diretor da Escola Normal e fez uma gestão extraordinária, maravilhosa. Por exemplo, algumas coisas do ele introduziu o sistema de seleção para a admissão na escola, porque antes o que prevalecia era o apadrinhamento político, indicação de amigos. Então ele introduziu critérios de seleção para se concorrer de forma objetiva, de forma científica. Outra medida que ele introduziu é o serviço de visitadores, como um elo de ligação entre a escola e os pais dos alunos. Uma outra, ele criou a cadeira prêmio, que garantia que os melhores alunos, os melhores concluintes da escola, automaticamente passavam a ter emprego como professor do estado de Pernambuco. Então a condição para ter um emprego era ser os melhores alunos, era uma coisa automática. Então a administração de Ulisses foi extraordinária, sem contar, e será visto posteriormente, que ele, nessa sua gestão na Escola Normal, que foi, como eu disse, marcante, ele criou o Instituto de Psicologia e a primeira escola para crianças excepcionais. Em 1925, Ulisses Pernambucano dá início à sua extraordinária atividade criativa no âmbito da psicologia.
ele criou o Instituto de Psicologia de Pernambuco, primeiro no gênero e com a extensão, com os objetivos que eram propostos desde o início, era o primeiro no gênero que se fazia no Brasil, sobretudo dentro de uma maneira específica, não era mais ligado a cadeiras, a disciplinas isoladas, mas era um instituto, de certo modo, de fato era um instituto autônomo. Para compor o Instituto de Psicologia, o Ulisses Pernambucano não contava, obviamente, na época, com psicólogos experientes, com pessoas no Recife e mesmo fora do Recife. Não havia muitas pessoas disponíveis com formação para poder assumir o início daquela tarefa. Ele chamou alunas, ou ex-alunas, na verdade, da escola normal, entre as quais Anita Paz Barreto, e com elas ele iniciou um trabalho também de formação e foi também aqui pioneiro. Anita, inclusive, é bom dizer isso, Anita tinha 19 anos. 19 anos na década de 20, numa cidade como a do Recife, então, mesmo outras, mas vamos nos fixar aqui, representava tanto por ela própria, a coragem dela e a disposição de fazer tudo aquilo, mas representava também a confiança nela feita por Ulisses Pernambucano. E no final da década, e depois, novamente, em 31, houve certas alterações, certas mudanças dentro do Instituto de Psicologia. A primeira é que o Instituto passou a se denominar de Instituto de Seleção e Orientação Profissional, o que era alguma coisa na época extremamente moderna. Apesar dos objetivos serem extremamente avançados, em uma oportunidade escrevi um artigo a esse respeito, em que ele ia desde a padronização do teste, a adaptação dos testes que tinham sido divulgados na Europa, principalmente através de Henri Pierron. Então, esses testes eram padronizados, eram adaptados, eram feitas tabelas próprias e aplicados. A mudança em 31 foi, de certo modo, sair da perspectiva mais da vertente pedagógica para, sem perder o contato com a vertente pedagógica, ela passar a ser mais fortemente uma vertente, digamos, clínica, uma vertente, ou utilizar a vertente médica. Ulisses, ele realizava essa síntese. Ele tinha... Ele trabalhava as duas vertentes, como Lourenço Filho depois falaria, não com relação a Ulisses, mas dizia que a psicologia no Brasil se iniciou a partir de duas vertentes, uma vertente médica e uma vertente ligada à educação. Na verdade, Ulisses Pernambucano sintetizou essas duas. E com ele, isto foi ganhando corpo entre aqueles que colaboravam. Pessoas como René Ribeiro, pessoas como José Carlos Cavalcante Borges, como José Lucena e outros que eram psiquiatras e continuaram psiquiatras. Eram psiquiatras, como certa vez eu escrevi, com muito de psicólogos e muito de educadores também. Zaldo Rocha, que veio depois, mas que veio dentro dessa formação originada por Ulisses Pernambucano, em muitos momentos ele parece muito mais um educador do que qualquer outra coisa. Bom, então, é interessante destacar tudo isso em Ulisses, esse pioneirismo e essa visão de futuro que tinha Ulisses, e talvez o que me parece mais
importante ressaltar aqui está na criação, não foi adaptação, hein? De uma forma paralela do teste de Hermann Rorschach. Como fez ele? Ora, as pranchas do teste não eram industrializadas como são hoje. Então, ele tentou refazer, utilizando a técnica que Rorschach tinha utilizado na Suíça. Então, ele tentou fazer. Ele jogava tinta no papel poroso, dobrava e ficava. E aqui, essas pranchas aqui estão. E foram utilizadas, inclusive, ainda em 1936, foram utilizadas por José Carlos Cavalcante Borges, numa tese para a Faculdade de Medicina sobre epilépticos. E outros fizeram isto. Então, esse trabalho, que nem sempre era feito diretamente por Ulisses, mas era a partir das suas provocações, foi, me parece, extremamente importante, tanto para a psicologia no Recife, como para a psicologia no Brasil. Logo após o Ulisses Pernambucano deixar a direção da Escola Normal, ele passa a ser diretor do Ginásio Pernambucano. Então, em 1928 é que ele assume esse cargo. Em 1933, ministra o curso de especialização, naquela época, em 1933, já um curso de especialização de neuropsiquiatria infantil na Faculdade de Medicina do Recife. De 1934 a 1937, ele leciona a cadeira de semiologia neuropsiquiátrica na Faculdade de Medicina do Recife. Em 1938, é nomeado professor catedrático da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina do Recife. Bom, então, como vocês podem ver, o Ulisses Pernambucano foi eminentemente professor. Como professor, foi um mestre, e como mestre, fez escola. E essa sua atuação, tanto na parte docente quanto na parte clínica, foram fundamentais para o surgimento em Recife daquilo que se convencionou chamar a Escola Psiquiátrica do Recife. Cria um serviço para crônicos em Barreiros, é uma cidade do interior de Pernambuco, já fronteira com Alagoas, viu? E então aproveita uma antiga escola, uma escola agrícola, que estava desativada, e transforma essa escola agrícola numa colônia para crônicos, pensando em aí criar e fazer disso um lugar para a chamada assistência heterofamiliar. Não foi o primeiro a fazer isso no Brasil. Franco da Rocha, em São Paulo, tentou também, mas ele colocou em prática. Foi um projeto incipiente, que as dificuldades culturais, havia o desejo dele, mas havia também as nossas condições. Não é fácil colocar ideias novas em prática. E então, Ulisses elabora, inclusive, na colônia, os doentes da colônia de Barreiros, um regulamento que diz mais ou menos o seguinte: nenhum paciente será constrangido ao trabalho. As jornadas de trabalho serão no máximo de 4 a 5 horas. E o trabalho será sempre terapêutico, então de acordo com indicação médica. E essa indicação médica valendo-se dos recursos diagnósticos, isto é, de provas várias que pudessem ver qual é a aptidão latente, qual seria aquelas coisas que correspondessem ao gosto, às capacidades anteriores ou residuais de quem quer que fosse. E então, com isto, fazer com que não fosse, novamente, o traço da ideia permanente de Ulisses, de que a função médica, a função psiquiátrica, é aquela de fazer com que as pessoas, os pacientes, obtenham recursos para viver a vida, das condições que eles possam ter.
e não para serem colocados sistematicamente num serviço qualquer, lembrando a atitude psiquiatrocêntrica e hospitalocêntrica que vem desde o hospício lá do Rio de Janeiro, o primeiro o Pedro II, em 1852, que era assim, a de proteger os doentes, colocando-os em um lugar onde a caridade pudesse cuidar deles e onde estivessem eles protegidos, mas especialmente protegida a sociedade. Ulisses inaugura uma nova visão de doente mental. Ele trabalhou e foi diretor do Hospital de Alienados da Tamarineira, hoje apropriadamente chamado Hospital Ulisses Pernambucano. Lá ele aboliu camisas de forças, tratamentos coercitivos, introduziu a praxiterapia entre os doentes mentais e, eu diria, fez uma revolução com relação ao tratamento dos doentes mentais no estado de Pernambuco. Ulisses é nomeado médico da Tamarineira. Tamarineira é o bairro onde se situa o hospital, o velho hospital, fundado em 1883. Ele chega ao hospital nomeado em 1917, 5 anos depois de formado. É um hospital aí, no caso, da Santa Casa de Misericórdia. E em 1919 ocorre um episódio que abala a cidade, a imprensa, etc., e que marca o início de Ulisses da Tamarineira, o início real. É que ele descobre, em 1919, que havia 3 órfãs mantidas num calabouço pelas freiras que eram as reais diretoras e as que faziam funcionar o hospital. Eram 3 órfãs de orfanatos ligados à Santa Casa, justamente, que por serem desobedientes, rebeldes, adolescentes mal comportadas, então elas são colocadas no calabouço e permanecem lá, já fazia 2, 3, quase 4 anos nessa época. E então há uma denúncia veemente com a Sociedade de Medicina de Pernambuco, que é fundada em 1841, é a segunda mais antiga do Brasil. Enfim, Ulisses mobiliza a sociedade para esse escândalo, que era em um lugar para, quem sabe, tratar doentes mentais, alienados, como se chamavam, ser um lugar onde se castigavam jovens adolescentes mal comportadas para as freiras. O Estado toma o hospício de alienados da Tamarineira para a sua ação, sai da Santa Casa e Ulisses é feito o diretor. E então, cuidando, um hospital de 500 leitos tinha 700 internados. Então, cuidar da superlotação para que ela não existisse. Acabar os calabouços e camisas de força. Fazer a impermeabilização das enfermarias. Construir instalações sanitárias, um luxo. Enfim, fazer com que começasse a existir novas formas, ou quem sabe, formas reais de tratar dentro do espírito da época e até algumas coisas, digamos, renovadoras. Coisas da época. E um pavilhão de hidroterapia. Então, na época, uma das terapêuticas era imergir o doente agitado, etc.,
em algum lugar onde houvesse água morna e ali manter o sossegado. Isso é dos mais modernos. Construir um pavilhão de observações, aonde os pacientes entrassem, fossem observados, diagnosticados, etc. Uma portaria, necrotério, laboratório de análises. Então, essas são as modificações, as transformações iniciais que faz Ulisses como administrador. E então ele era especialmente um espírito de administrador, um homem de iniciativas. É muito difícil, às vezes, até ter acesso a toda a obra escrita de Ulisses. Mas, enfim, o que ele construiu são coisas que estão, inclusive, com marcas da presença dele. Esse período da Marineira é até 1927, justamente quando termina o governo Sérgio Loreto. E quando, em 31, estamos com a Revolução de 30, cai todo o sistema político, governamental anterior. Chega o interventor, que é o governador Carlos Lima Cavalcante. E então, apesar de Ulisses, primo de Gilberto Freire, que era ligado ao anterior governador deposto, Eugênio Coimbra, Estácio de Coimbra, então ser do grupo que tinha sido alijado do poder, de algum modo, Carlos Lima Cavalcante chama Ulisses para dirigir novamente o Hospital de Alienados, o Hospital da Marineira. E então, aí, Ulisses vem com muita força. Vem com tal força que a 1º de janeiro de 31, ele consegue do governador a elaboração de um decreto em que cria a assistência a psicopatas de Pernambuco, ligado à Secretaria ao Departamento de Saúde Pública, etc. Mas essa assistência a psicopatas, então, não fazia com que priorizasse o Hospital de Alienados. Ele sentia que uma política apenas de manter o hospital como o centro e o aspecto maior do que seria a psiquiatria era algo a ser ultrapassado. E é isso que Ulisses inova. Então, começa a deixar de haver uma política hospitalocêntrica que ainda hoje tem assim uma grande influência, mas que começa a ser derrubada com ele. É a grande reforma que ele faz. E a criar estruturas em torno. Ou seja, o Hospital de Alienados se torna um hospital para agudos, um hospital para alienados e alienados que tivessem características de agressão auto e heteroagressão. Um serviço aberto para psicopatas que não oferecessem questões que representassem auto-heteroagressão. Então, ainda de internamento, no entanto, não mais com as características assim de grades, etc., como os velhos asilos apresentam. Um ambulatório, é o primeiro ambulatório psiquiátrico público do e tudo isso acompanhado assim de um serviço de higiene mental que teria a função de educar, de esclarecer a população, etc. E juntando a esse serviço de assistência de higiene mental, o velho Instituto de Psicologia, aí ressuscitado, deixou de ser Instituto de Seleção e Orientação Profissional, que ficou ligado, no caso, à área educacional, voltou a ser área de saúde, mas a área de saúde subordinada à nova assistência a psicopatas. Ulisses Pernambucano teve marcante atuação também na defesa das minorias marginalizadas da sociedade, crianças excepcionais, doentes mentais, negros, adeptos de seitas africanas.
Então, todas essas minorias que eram marginalizadas na sociedade, sobretudo numa década de 30, receberam atenção especial de Ulisses. Professor, e essa defesa que ele fazia das melhorias, não lhe trouxe problemas? Afinal, era a década de 30, um regime forte. Claro, isso lhe provocou uma série de dissabores. Então ele passou a enfrentar grandes dificuldades porque ele começava a lutar contra o Estado estabelecido que existia e desagradava as autoridades. Por exemplo, ele era ainda diretor da Tamarineira quando um seu superior exigiu que colocasse mais internos e ele foi contra, porque não havia condições físicas e alimentares para isso. Então o diretor disse: onde come dois, come três. E Ulisses, onde come dois, três passam fome. Como era um homem muito ligado, interessado nos problemas sociais, foi durante algum tempo suposto comunista, o que ele nunca foi, aliás, mas sim sempre socialista, sabe? E assim recebeu as homenagens da época dos socialistas. E como tal, foi aposentado pelo artigo 177 da Constituição como comunista, coisa que ele nunca foi e de fato sofreu muito com essa aposentadoria de uma cadeira da qual ele tinha alcançado o título através de um concurso, não é, no próprio ginásio estadual. Sabe? De modo que ele, infelizmente, foi aposentado pelo artigo 177, o que o magoou muito, não é? Sobretudo porque ele não era comunista, e o governador era também colega dele do ginásio pernambucano. Isso o magoou muito, sabe? E esse conjunto de perseguições o levam a apresentar os primeiros problemas físicos, tendo um primeiro infarto no ano de 1936. Bem, depois do infarto ele desiste, né? Não, de maneira nenhuma. Nesse mesmo ano ele funda o Sanatório Recife, onde ele investe todas as suas economias, e esse Sanatório Recife, que funcionou e funciona até hoje na Rua do Padre Inglês, foi a primeira clínica privada a ser implantada no estado. O sanatório foi uma fundação particular, compreende? Foi uma iniciativa particular. Era uma antiga hospedaria dos telegrafistas da Western Telegraph, o telégrafo inglês, aqui no Recife, sabe? E por isso ele comprou aquilo ali aos ingleses e fundou o Sanatório Recife, né? Que ainda hoje, felizmente, existe sob a direção de um neto dele, meu sobrinho, que é também Ulisses, né? E essa clínica, como grandes méritos, um dos seus grandes méritos foi o tratamento humanizado que se dava aos seus pacientes, aos doentes mentais, e formou um grupo de elite na psiquiatria pernambucana, como, por exemplo,
o Dr. Luiz Cerqueira, Dr. René Ribeiro, Dr. Gildo Neto e o Dr. Arnaldo de Lácio. Ulisses continua ainda a sua luta, lutando com afinco até o final de sua vida. Ampliou a escola para excepcionais, participou ativamente na criação e realização de congressos da Sociedade de Psiquiatria, Neurologia e Higiene Mental do Nordeste do Brasil e faleceu no Rio de Janeiro a 5 de dezembro de 1943. E como disse um de seus ex-alunos, o Dr. Altino, esse idealista que vivera pelo coração, tombou afinal pelo coração. Porque nessa data ele teve o segundo infarto e que foi fulminante. E assim, meus alunos, essa é a história de um mestre adiante de seu tempo. Desejo intensamente que vocês percorram esses caminhos que foram abertos e até ousem mais, abram caminhos que ainda estão fechados.